Convido os irmãos a pegar sua Bíblia, abra comigo o livro de Colossenses, capítulo 3. Se a mídia puder colocar aí para mim, no telão, aleluia. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 5, aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quando o Otávio veio me procurar, conversar comigo, eu falei: eita, Otávio, onde você achou? Você vê como Deus faz as coisas? Deus faz, irmãos. É que a gente tem a visão limitada, essa é a verdade, mas quando nosso coração está no Senhor, as coisas acontecem. Por isso que eu falo, descansa o coração. Aí não descansa, as coisas não acontecem. Está muito afobado. Aí Deus, calma, deixa Ele acalmar o coração, descansar, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Continua, aleluia. Versículo 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vou passar. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Até aí. Glória a Deus, irmãos. Gostaria de falar com os irmãos hoje, nessa noite, sobre o tema nossos pés na terra e os nossos olhos na eternidade. Glória a Deus. Curva sua fronte, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua graça venha trazer, Pai, revelação em nosso coração, nos conduza, Pai, pelo caminho de triunfo e vitória todos os dias, ó Pai, de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Abra os nossos olhos, ó Pai, espirituais, para enxergarmos com clareza a sua palavra, Senhor, Pai, que a sua palavra venha cumprir tudo aquilo que lhe apraz, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Irmãos, eu tenho notado que os tempos vão se passando e às vezes as pessoas elas perdem a noção. Elas se perdem no meio do caminho, porque já se torna algo familiar, algo comum. Estar no culto, estar na igreja, fazer a vontade do Senhor se torna algo rotineiro da vida. E as pessoas elas acabam se perdendo, se embaralhando todinho. É verdade? E o que eu quero falar com os irmãos é que o apóstolo Paulo aqui foi usado pelo Espírito Santo para falar algo concernente ao nosso coração. Se você pegar o versículo 5 na NVI, fala que nós precisamos fazer morrer tanto as coisas pecaminosas como as coisas também terrenas. É nós que devemos fazer morrer essas coisas. E o que é mais difícil na vida do crente não é simplesmente o pecado, porque o pecado já é reconhecido de cara. Aqueles que realmente não reconhecem, irmãos, que está vivendo a vida de pecado, ou aqueles que leem a palavra e não reconhecem alguns tipos de pecado, é porque ainda não nasceram de novo. A verdade é essa, não nasceram ainda de novo. Precisam nascer de novo. Porque automaticamente o Espírito Santo já fala no nosso coração quando nós estamos indo por um caminho torto, sim ou não? Você que tem o Espírito Santo, sabe quando você está errando, você sabe como está errando. Sabe, porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Mas e as coisas terrenas? Que as coisas triviais da vida, que não é pecado, que não é errado, mas muitas vezes tomam o coração do homem e nós deixamos de cumprir o propósito de Deus por causa das coisas terrenas, que estão tomando o lugar de Deus, que estão tomando o lugar do propósito do Senhor para com a sua vida. Por quê, irmãos? Porque às vezes se cegamos, se deslumbrando com as bênçãos de Deus. Sim ou não? É para nos deslumbrar mesmo com as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus são maravilhosas para com a nossa vida. Mas muitas vezes as bênçãos de Deus se tornam um empecilho para você crescer, para você avançar e para você romper. As bênçãos de Deus não podem se tornar empecilho para que você venha romper em Deus.
Então muitas vezes nós somos pegos, sabe, de surpresa com as coisas terrenas, com as coisas que o Senhor nos abençoou, com as coisas que o Senhor nos deu, com as coisas que o Senhor nos entregou. E muitas vezes a gente vai levando a vida e não percebe, irmãos, que nós já estamos frios, que nós já estamos apáticos, que nós estamos cegos, que nós já estamos nus. E aí o Senhor fala em Apocalipse: compra para mim, compra para ti colírio, filho, para que você venha enxergar, para que você venha ver, para que você venha perceber que aquilo que eu estou te dando não é maior do que eu na sua vida. A presença do Senhor tem que ser real em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Ela não pode nos roubar das mãos do Senhor, filho. O Senhor vai te abençoar sim, porque a Bíblia diz em Salmo que o Senhor ama a prosperidade dos teus filhos. Então o Senhor quer que nós prosperamos, mas o Senhor não deseja que você simplesmente se prenda às coisas terrenas, se prenda às bênçãos que Ele te deu. Não, por isso que Paulo fala: colocai vossos olhos no alto, das coisas lá do alto, para você colocar os seus olhos lá, e os seus pés aqui na terra. Aí, para você não me interpretar mal, entender mal, filho, nós vamos estudar, tem que estudar mesmo, mas não é porque você começou uma faculdade que você vai ter que parar com o propósito de Deus. Você vai casar mesmo, e glória a Deus por isso. Mas não é porque você casou que você tem que parar de servir ao Senhor. Ah, você vai trabalhar numa multinacional, talvez você vai abrir sua empresa, glória a Deus por isso. Mas você precisa ainda continuar servindo ao Senhor. As coisas terrenas não podem tirar você das mãos do Senhor, porque tudo que você tem, tudo que eu tenho, é dádiva do céu. A Bíblia diz isso: todo dom perfeito e toda dádiva perfeita vem da onde? Do diabo, de Satanás? Não, vem de Deus. Foi Ele que te deu. Só que isso muitas vezes está o quê? Roubando o seu coração das coisas lá do alto, roubando o seu coração do propósito, roubando o seu coração do chamado. Está muito deslumbrado com o salário, está muito deslumbrado com a corte, está muito deslumbrado com o casamento, está muito deslumbrado com a empresa, está muito deslumbrado com as festas que o dinheiro pode te dar, está muito deslumbrado com as viagens que o dinheiro pode te conceder. Mas tudo isso foi Deus que colocou na sua vida. Mas isso tem roubado você, tem roubado sua família, porque a Bíblia diz que o Senhor falou: repreendeu os fariseus. É cego querendo guiar outro cego, porque a gente vai se cegando, irmãos. As bênçãos de Deus são maravilhosas, mas a gente se cega. A gente deixa o inimigo entrar. Como assim Judas? Judas era discípulo de Jesus, estava com Jesus, comia na mesa com Jesus, festejava com Jesus, mas ele não percebeu que o diabo entrou no coração dele. Olha só, o cara andava com Jesus, irmão, mas aí o diabo encheu o coração dele de coisa. E às vezes nós estamos aqui servindo ao Senhor com alegria e não percebemos que muitas vezes o diabo ele pode pegar todas as bênçãos de Deus e reverter contra você mesmo, e você nem perceber. Por isso que Paulo fala para os Colossenses: olhai para as coisas lá do alto. Vocês estão muito terreno, vocês estão muito correndo atrás de muitas coisas terrenas, mas tudo isso aqui vai passar. O que não vai passar, como a palavra do Senhor nos ensina, é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então às vezes eu vejo um valor muito exacerbado, vamos dizer assim a palavra, para as coisas terrenas. O irmão dá a vida, se sacrifica, se doa, soa, sangra. E glória a Deus, vai, ele está fazendo aquilo que está no coração dele. Mas às vezes é coisa terrena, irmão. Coisas terrenas demais. Cuidado com isso. Ele dá vida por aquilo, ele se entrega por inteiro naquilo, mas aquilo que ele está entregando na vida dele é terreno, é passageiro, vai passar um dia. E aí quando chega para o propósito de Deus, para fazer a vontade do Senhor, dá isso aqui, dá um mínimo. Olha só como nós somos cegos, irmão.
o que permanecerá para sempre, o que vai ser eterno, nós dá o mínimo. Mas para aquilo que vai ser passageiro, nós se dobra por inteiro. Briga, discute, pisa por cima um do outro. Misericórdia. Olha só como que é. Mas nós somos um povo de Deus, irmãos, que temos os nossos olhos abertos, em nome de Jesus. Não vamos ser como os fariseus, cegos, arrogantes, que para eles, irmãos, não tinha a perspectiva da ressurreição. Você percebe, quando você está lendo a palavra de Deus, que existia um tipo de religioso que não acreditava na ressurreição. Se ele não acredita na ressurreição, ele não acredita nas coisas eternas de Deus. Entendeu? Então por isso que eles viviam o aqui e o agora. Vivia somente para esse momento, para esse tempo. Era esse tempo que eles viviam. Então eles se entregavam por quê? Pelas riquezas, pelo ouro, pela prata. Você pode ver que eles são contra Jesus. Jesus fala que vai ressuscitar, eles começam a falar, não existem essas coisas. Porque eles eram assim. Porque eles criam também que Jesus viria, que era o Messias, mas para governar aqui. E eles seriam os magistrados, eles seriam os governantes da época. Mas o reino de Deus não é aqui, filho. Não é só aqui. O reino de Deus também se manifestará na eternidade. O reino de Deus se manifesta em nossas vidas hoje também. Mas o reino de Deus se manifesta também na eternidade, em nome de Jesus. Eles não tinham essa esperança. Eles não tinham essa dimensão. Até que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, se você for ler, Paulo começa a repreender os coríntios. Por que ele começa a repreender? Porque eles começam a entrar nos devaneios. O que são devaneios? Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na eternidade. Eles não acreditavam nas coisas do alto. Eles não acreditavam numa nova vida. Eles não acreditavam que o nosso corpo seria transformado. Eles não acreditavam nisso. E aí tem pura perca, irmão, quando nós não acreditamos nisso. Por quê? Porque nós queremos só viver o aqui e o agora. Para que eu vou servir ao Senhor, entrar no propósito do Senhor, se eu só tenho essa vida aqui, morreu, acabou? Game over. Não, irmãos, tem outra vida. A Bíblia diz que o Senhor vai vir com um galardão. Tem um galardão, tem a recompensa. Tem um presente para aqueles que fizeram a vontade do Senhor. Então a gente não pode somente ficar com os nossos pés aqui na terra, os nossos olhos também aqui na terra, irmão. Só enxergando coisas terrenas, só vivendo coisas terrenas. Nós precisamos, irmãos, olhar para as coisas lá do alto, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você está percebendo, mas eu quero levar os seus olhos a olhar as coisas do reino de Deus, olhar as coisas do reino dos céus, olhar as coisas da perspectiva da eternidade, em nome do Senhor Jesus. Eu não quero tirar os seus pés aqui da terra. Você precisa manter os seus pés aqui na terra. Você precisa estudar, você precisa, trabalhar, você precisa. Mas nunca faça uma aliança com os seus olhos, faça uma aliança com você mesmo, de não tirar os seus olhos do reino dos céus, das coisas lá do alto. Vai receber tantas e tantas bênçãos, mas faça um voto com você mesmo, que isso não venha roubar o chamado e nem o propósito de Deus para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tenha essa divina revelação em seu coração, em nome de Jesus. Porque as pessoas às vezes, irmãos, elas valorizam demais aquilo que é terreno. A gente não pode valorizar demais aquilo que é terreno, irmãos. A gente precisa valorizar aquilo que é eterno. Porque Jesus pagou pela sua eternidade. Ele pagou pela sua eternidade. Foi de graça para mim e para você. Mas para Jesus conceder a eternidade para conosco, como diz em 1 João capítulo 2, versículo 25, que esta é a promessa, a vida eterna, ou seja, a eternidade. Então invista, irmão. Invista, nas coisas lá do alto. Invista a sua vida nas coisas lá do alto. Coloque os seus olhos nas coisas lá do alto. Se entregue por aquilo que é lá do alto. Mas o que eu percebo hoje é um valor, irmãos, enlouquecido, fazendo as coisas terrenas o seu propósito de vida. Quer ver? Tem jovem que faz do propósito de vida casamento. Oh, Deus do céu. Foram falar para Jesus: Jesus, de quem vai ser essa mulher no reino? Porque ela casou com 7 homens. Ela
vai ressuscitar. De quem vai ser ela? Aí Jesus, vira para Deus, Deus, por isso que vocês errais, não conheceis o poder de Deus, não conheceis as santas escrituras, eles estavam totalmente perdidos, porque eles não tinham a perspectiva da eternidade, da revelação da eternidade. Então muitos falam isso, o quê? Meu Deus do céu, eu preciso casar, se eu não casar eu não sou feliz, se eu não casar eu não me completo, se eu não casar, então você vai casar, 5 dias, morre, cumpriu o propósito. Se o seu propósito era esse, casou, 5 dias, passou a lua de mel, vai embora. Não é o propósito, não cumpriu. Você concorda comigo? É o propósito, cumpriu, glória a Deus, aleluia. Vai embora, morar com Jesus. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Então não faça disso um propósito de vida para com você. Não faça, irmãos. Família, excepcional, maravilhoso, mas não pode roubar o lugar de Deus. Não pode. E muitas vezes nós trocamos aquilo que é terreno, que é eterno, coisas que são terrenas. Os meus filhos vão passar, a minha esposa linda e maravilhosa vai passar, mas aquilo que eu coloquei os meus olhos na eternidade não vai passar. Não vai passar. Então não deixe, irmãos, as bênçãos do Senhor roubar o seu coração do Senhor. Que às vezes as bênçãos podem roubar o seu coração do Senhor, irmãos. Ame sempre a casa do Senhor. Porque existe um grupo aí que estão colocando o nome de desigrejado, né? Não existe nem essa palavra, procurar não existe. Mas só para os irmãos compreender. E parece que é a galera legal. Uma galera que fala bem. Uma galera que até é zelosa. Uma galera que parece até honesta. Que está falando assim, Deus, Ele parou de edificar a sua casa. Porque não existe mais igreja. Isso aí que vocês estão vendo, tudo é balela. Só porque a igreja tem um CNPJ, não é mais igreja. Olha, faz ideia. Não gosto de pagar imposto por isso, eu acho. Mas não é. Eles parecem, mas não são. Não amam a casa do Senhor. Não amam a igreja, irmão. Que é a única constituição que vai permanecer por toda a eternidade, que é o corpo de Cristo. A única coisa que vai permanecer para sempre é a igreja. Todas as más denominações vai tudo cair, não vai existir mais. É a igreja, que é o corpo de Cristo, que é eu e você. E muitas vezes nós o quê? Não damos valor para isso. Não se entregamos para isso. Vemos a igreja ser atacada, vemos a igreja ser ali de uma certa forma humilhada, vamos dizer assim. E às vezes a gente fica calado. A gente precisa falar das coisas eternas, irmãos. Você fala, você está atacando a igreja, mas deixa eu falar para você, a única coisa que vai permanecer para sempre. A única coisa que vai permanecer. Então, Davi aqui, ele amava a casa de Deus, irmãos. Ame a casa do Senhor em nome de Jesus. Se entregue pelo Evangelho e pelo Senhor. Porque se Jesus se entregou pela igreja, será que não vale a pena nós se entregarmos pela igreja? Porque a igreja são pessoas. Precisamos se entregarmos. Então nós precisamos edificar a casa de Deus. Sermos aqui cooperadores. De construir algo. De edificar algo. Mas muitas vezes, irmãos, nós se tornamos aqueles que estão atrapalhando. Desconstruindo. Viramos pessoas céticas. Críticos. Mas não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que amar a casa do nosso Senhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos amam a casa de Deus? Dá um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Aí, vocês estão aí, aleluia. Glória a Deus. Então deixa o Senhor, irmãos, ministrar o seu coração em nome do Senhor Jesus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós, irmãos, não precisamos viver coisas eternas quando nós morremos. Porque as pessoas quando falam da eternidade, é lá na eternidade.
é só lá na eternidade, é só lá no reino. Não, já começa hoje. O Senhor te chamou para ver coisas do céu hoje. Por isso que o apóstolo Paulo é usado por Deus, para nós olharmos para as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado, onde Cristo está reinando. Então a gente precisa trazer a eternidade para governar as nossas escolhas. Porque, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. O que te influenciou fazer a escolha? Porque sempre a sua escolha parte de um princípio, parte de um ponto. Você não escolhe algo somente por escolher. Você escolhe porque te ensinaram um princípio, te ensinaram um valor. Ou você escolhe porque você está sendo influenciado. Eu te pergunto, você está sendo influenciado por Deus ou influenciado pelo capeta? Não, jamais, eu sou filho de Deus. Judas também era. Aí eu sou filho de Deus, tá? Saul também. Era rei de Israel. Ué, eu sou filho de Deus. Glória a Deus, tá certo. Mas tome cuidado, porque algo está te influenciando. Você vai fazer uma escolha, por quê? Porque você recebeu princípios, valores, direções, e agora você precisa deixar que os valores da eternidade, que os princípios da palavra de Deus governem a sua vida, te influenciem. Mas muitas vezes nós estamos sendo influenciados pelo mundo, pelos princípios mundanos, pelos conceitos mundanos. E aí acabamos fazendo escolha, porque uma hora você vai ter que fazer uma escolha. Aí você vai fazer uma escolha através dos olhos da fé, olhando para Jesus, olhando para Cristo, olhando para o mundo, olhando para o sistema do mundo. O que governa a minha vida são os princípios luciferianos, satânicos, e nem percebe, irmão. Fala para os irmãos, é só um exemplo, tá? É só um exemplo, por favor, em nome de Jesus. No meu tempo, irmão, lá no meu tempo, lá atrás, eu não sou tão velho não, tá? E olha que eu não era. Eu não era do louvor na época. Mas Raul, o pastor Léo, que liderava o louvor, na época eles eram meio, como diz, chatos, né? E aí as pessoas sempre chegavam atrasadas, ou não escutavam música. No dia de tocar, eles falavam assim, pessoa, senta no banco, você precisa aprender. Dessa forma. E a pessoa sentava no banco e ia aprender. Eu falei, liga. Às vezes era uma chamada. Se faz isso hoje. Eita, já manifestou? Sabe o que vão falar? Estão me perseguindo. Essa igreja aqui me persegue. Essa liderança aqui é tóxica. Não, filho. Sabe o que você tem que precisar fazer? Colocar o seu joelho no chão e pedir perdão para Jesus. Por falta de compromisso seu. Essa é a verdade. Aí você está com o princípio luciferiano dentro do seu coração e nem percebe. Só são pais na fé te ensinar o melhor. Que a obra de Deus tem valor. Porque Jesus se entregou por isso. Jesus se entregou por isso, irmão. Vale a pena se entregar por isso. Às vezes precisamos dar uma bronquinha, sim ou não? Sim. Para dar uma chacoalhada dos irmãos em nome de Jesus. Porque eu amo a casa de Deus. Davi foi repreendido para não construir a casa de Deus. Aí já você acha que Davi ficou triste? Aí Deus não deixou eu construir, eu queria fazer algo tão lindo para ele, tão bonito para ele, olha só o que eu queria fazer, mas Deus não deixou. Deus não deixou. Falou, não, sua mão está suja de sangue, Davi, você é guerreiro, pode parar com isso, não vai construir minha casa não. Aí Davi procurou outro jeito, foi se quebrantar, foi orar, falou, mas Deus, eu posso fazer de outra forma, contribuir com outra forma. Ele não ficou magoado, ele não ficou triste, ele não ficou moado. Sabe por quê? Porque ele amava a casa de Deus. Eu olhava a coisa terrena. Sabe por que a gente fica magoado? Sabe por que a gente fica triste? Sabe por que a gente fica cheio de birra, cheio de... Sabe por quê? Porque a eternidade não faz parte de nós. Você está cheio de coisa terrena. Porque tudo isso é coisa terrena. Ficar amargurado, ficar de birra, fazer biquinho, tudo isso é coisa terrena. Quando nós olhamos para a eternidade, irmãos,
Nada disso faz parte da nossa vida. Não temos tempo para isso, porque estamos com os olhos no Senhor. Isso não faz parte da eternidade. Se não faz parte da eternidade, por que eu vou ficar de birra? Por que eu vou ficar de biquinho? Por que eu vou ficar todo cheio de si? Não, porque não faz parte da eternidade. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Então não tem tempo para essas coisas. Deixa o Senhor te ensinar através da sua liderança. Deixa o Senhor te ensinar através daqueles que aparentemente não têm um título, mas têm um encargo pela casa, têm um encargo pela obra de Deus. Não tem título nenhum, mas estão orando por pastores, estão orando pela liderança, têm um encargo, são apaixonados por Jesus. E às vezes te dão uma palavra e você fala, meu livro. Acorda, filho. Acorda, porque a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros. Está na Bíblia isso. Não está lá, só minha liderança pode me exortar. Não está isso na Bíblia. Perdão, não está. Eu tenho que ser bíblico para você. Eu falo, exortai-vos uns aos outros. Só logicamente, o que é a palavra exortar? Trazer de volta para o caminho. Simples assim. Então, irmãos, a gente não podemos entrar, irmãos, no automático e ser pessoas que, de uma certa forma, se familiarizou com aquilo que é espiritual. Porque quando a gente entra no automático, a gente perde a expectativa que Deus sempre está fazendo coisas novas em nossa vida, em nome de Jesus. Então a gente precisa aprender a ser corrigido. A gente precisa aprender, irmãos, a falar as coisas a respeito do nosso coração. Eu sei que Pedro foi muito repreendido pelo Senhor, mas pelo menos ele falava. Tá bom? Pelo menos ele falava, procurava o seu pastor, procurava a sua liderança e falava com a pessoa certa. Com quem Pedro falava? Com Jesus. Pedro não virou para os outros discípulos. Jesus está meio doido, viu? Ele está falando que vai subir lá, vai morrer, ele vai morrer crucificado, vai ser açoitado. Jesus não escuta. Vem cá, escuta. João, escuta o Jesus não. Ele não fez isso. Sabe o que ele fez com Jesus? Jesus, fica quieto aí, Jesus, está ficando meio. Aí ele foi repreendido. Mas aprendeu. Aprendeu. Você está entendendo? Ele foi falar com os outros, foi falar com Jesus. Aí Jesus deu uma sapatada. Reda de mim, Satanás. Porque você não conhece as coisas do reino, mas conhece das coisas terrenas. Olha o terreno virando de novo. Quem quer sofrer, irmão? Quem quer morrer crucificado? Quem quer apanhar? Ninguém. Mas Jesus falou, é necessário. Eu vim para isso, para esse momento. Era o propósito de Jesus. E aí Pedro queria, de uma certa forma, apaziguar a situação. Mas foi disciplinado e corrigido. Tomé só foi disciplinado e corrigido quando ele falou. Quando ele estava lá com os discípulos de Jesus. E aí ele fala, só acredita o quê? Praticamente vendo. E aí ele falou, ele foi corrigido. Foi ensinado por Jesus. Com certeza aquilo já fazia parte da dinâmica da vida dele. Por quê? Porque os saduceus, os fariseus não acreditavam na ressurreição. Ele andou 3 anos e meio com Jesus, gente. Mas não caiu a revelação da eternidade. Não caiu a revelação da ressurreição de Cristo. Ele não acreditou. Imagine se ele ficasse caladinho. Os discípulos falaram, Jesus ressuscitou, e ele, estão tudo louco. Tudo pneu. Guardou no coração. Aí ele resolveu se abrir. Ele resolveu rasgar o coração. Sabe de uma coisa? Eu não acredito nisso aí não. Eu só acredito vendo. Aí Jesus apareceu. No meio deles. Aí você acha que Jesus, a atitude de Jesus foi humilhar Timóteo? Timóteo não. Tomé? Foi humilhar Tomé? Não foi humilhar ele. Porque Jesus apareceu para mim e falou aqui, toca aqui nas minhas feridas. Aí tem gente que pensa que Jesus foi humilhar ele. Você não acredita? Tá vendo aqui? Não, Jesus veio ensinar ele. Jesus foi discipular ele. Em amor, Jesus não é assim. Jesus sempre é amoroso. Até nas broncas de Jesus, você vê o amor de Jesus. Até nas broncas dele. Tá aqui, Tomé. Acredita, filho. Você faz parte da eternidade. Você faz parte do reino, Tomé. Toca aqui, Tomé. Foi por você, Tomé.
Aí depois Tomé foi martirizado. Você está entendendo? Mudou. Quando, irmão, a gente fala, abre o coração para ser discipulado, para ser ensinado, para ser quebrantado, muda o foco, muda o rumo, muda totalmente a expectativa da nossa vida. Porque nós abrimos o nosso coração para receber do nosso amado Jesus. Então tome cuidado, irmãos, de só ficar preso às coisas terrenas dessa vida, em nome do Senhor Jesus. Certa vez, um homem chamado Escolhido, ele passou por um tempo muito difícil na sua vida, bem complicado na sua vida. Ele perdeu a sua saúde. Quando ele perde a sua saúde, também perdeu o seu emprego, e ele ficou muito debilitado. Não conseguia mais trabalhar para ganhar o seu pão, estava completamente adoentado, tinha uma família, ele era casado, tinha dois filhos, e infelizmente ele teve que morar de favor numa casa. E doente, na cama, debilitado, morando de favor, dentro de uma casa, somente um cômodo, ele, a esposa e os 2 filhos, estava terrível a vida dele, complicada a vida dele, sim ou não? Mas chegou um homem nessa casa, para visitar, não o escolhido, mas para visitar o homem que, de uma certa forma, tinha deixado o escolhido morar ali, naquele cômodo. E o nome desse homem se chama o Abençoador. Ele chegou nesse lugar e escutou a história do escolhido, e se comoveu com a história do escolhido. Ele parou, foi lá conversar com o escolhido e falou assim: todos os remédios que você precisa, eu vou comprar para você, e eu tenho certeza que daqui a algum tempo você vai sair dessa cama, e eu vou te falar algo para você. Você vai trabalhar para mim. E tem algo maior ainda que eu vou falar para você. Se nós se conectarmos, valores, princípios, fundamentos, porque eu estou reformulando a minha empresa, você vai ser meu sócio. Uau! Que abençoador mesmo, hein? Passou o tempo, o escolhido foi curado, foi lá na empresa do abençoador. O abençoador contratou ele com um salário de 10 mil. Não 10 mil reais, dólares. Quer mais? Tudo isso. Mas eu não... É esse o seu salário. Passou um tempo, o escolhido recebeu mais um aumento. Agora ele está ganhando 30 mil euros. Não era mais dólar não, era agora euros. A vida do escolhido completamente mudou. Sim ou não? 30 mil euros muda a sua vida? Oh, glória, muda muita coisa. Vou acabar aqui, tá, irmãos? Muda bastante coisa. Demais. E aí, eles passaram um tempo tão difícil, como família, que ali a esposa dele e ele junto falaram: vamos fazer uma viagem bem da hora, bem legal, bem top. Vamos estourar. Vamos, 30 mil. Você vai pra onde? Vamos, sei lá. Vamos estourar? Vamos. Passou um tempo tão difícil? Vamos. Compraram passagem, fizeram toda a locação. Vai aquela viagem de arrebentar. E aí marcaram, tá tudo certinho para ir. Os escolhidos bem, a família bem. O abençoador chega nele e fala assim: ô escolhido, eu preciso de um favor seu. Preciso urgentemente, é só você que consegue fazer isso. Preciso que você fique um pouco aqui na empresa fazendo hora extra. Nos dias tal. Não tem outro dia, não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Ó, escolhido, mas bem no dia da minha viagem. Eu marquei com a minha família. Aí o abençoador: você marcou uma viagem? Ô escolhido, infelizmente eu não consigo mudar, mas se você quiser ir, eu não tenho como te impedir. Você faz tanto aqui já para mim. Você pode ir, tem importância, eu vou ter que dar um jeito. Tá bom? Mas pensa um pouquinho. Aí o escolhido foi para casa, angustiado,
daquele jeito. O abençoador me abençoou tanto. Ai, eu tenho que ir mais a viagem com a família. A minha esposa, meus filhos estão contando com isso. Eles, ai, meu Deus, o que eu faço? De repente ele encontra o cara que tinha oferecido a casa para ele, o cômodo para ele morar. Ô, escolhido, e aí, tudo bem? Escolhido, tudo, cara, sua vida mudou, cara. Eu me lembro que você estava lá deitado na cama, só o pozinho, pensei que tu ia morrer. Pensei que você ia morrer. O abençoador chegou lá, te abençoou, rapaz, fez assim e tal. Cara, demais, que legal ver você assim. Mas tinha uma coisa que ele falou e eu notei, eu fiquei guardado no meu coração. Você já é sócio? Porque lembra, se você tivesse os mesmos princípios, os mesmos valores, tivesse uma conexão com o abençoador, ele te faria agora sócio. Você já está nessa pegada assim? Você já está vivendo isso para você? Porque é um propósito, eu acho. Aí pronto. O que o escolhido faz agora? Qual que é a escolha agora do escolhido? Ficou. Moral da história, irmãos. Entenda uma coisa. O escolhido aqui é eu e você. Nós estávamos mortos, nossos pecados, nossos delitos. Era ninguém. Estavam errantes, caminhando para o inferno. O lago de fogo de enxofre. Mas apareceu o abençoador para te abençoar. Para te salvar e te resgatar. E só não deixou você assim. Ele, além de te salvar e te resgatar, está te fazendo um homem e uma mulher próspera. Só que a prosperidade que o Senhor tem te dado, muitas vezes tem roubado o seu coração de Deus. Tem algo melhor para nós vivermos. Tem algo eterno para nós vivermos. Não é errado viajar com a família. Não é errado, irmãos, passear com a família. Não é errado casar, não é errado, não é nada disso errado. Mas presta atenção, filho. Quando você não tinha muita coisa aí, domingo a domingo você estava na igreja. Tinha até festinha. E eu vou falar isso com muita humildade, irmãos. A gente faz coisas no domingo e os irmãos não vêm para o culto. Está me incomodando e me entristecendo isso. Deus te deu condições, irmão, para noivar. Deus te deu condições para fazer festa para o seu filho, para fazer uma boa compra. Uau, Deus te deu tantas condições. Mas chega domingo para você vir para o culto. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Tem coisas maiores para você viver. Tem coisas melhores e maiores para você viver. Não fique deslumbrado como o escolhido ficou deslumbrado. Ficou deslumbrado com as bênçãos. Mas esqueceu que ele poderia virar sócio. Se esqueceu que tinha algo maior para viver. Se esqueceu que tinha uma eternidade pela frente. Se deslumbrou com tantas outras riquezas. Não podemos se esquecer disso, irmãos. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem que ser um momento de reflexão agora. Ei, pastor, bateu no estômago. Glória a Deus, filho. Aleluia.